Nós estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa, que na realidade nós sabemos que diante do que está acontecendo no nosso país, eu acho que todos os cultos, né, tinham que ser voltados para esse assunto, para levantar a família, para estabelecer a família, para levantar o homem e a mulher e definir o seu papel, para preparar o homem e a mulher para voltar a assumir o que um dia eles deixaram de lado e trocaram pelo secularismo, pelo profissionalismo, pelo mundo, né? E nós não estamos falando do mundo, estamos falando da igreja, né? Então, na realidade, o valor do que nós temos aqui hoje é muito grande. E eu quero que o Espírito Santo do Senhor venha nos passar tudo aquilo que realmente seja mesmo, de fato, necessário para a nossa transformação, para a nossa libertação. Porque o único povo herdeiro da libertação é o povo que foi chamado por Deus. É o povo que foi chamado. Ninguém tem o direito de buscar a libertação, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui diante de uma palavra aqui no livro de Josué, né, que eu vi que tudo que foi cantado aqui foi em torno dessa palavra, né? Tudo, né? Desde o começo até agora. Nós estamos diante dessa palavra, aonde Josué, ele busca o povo para reafirmar o seu compromisso com Deus ou a sua aliança. E nós vemos aqui que em toda a Bíblia, se você for observar, de tempo em tempo Deus levanta a sua liderança. Porque a liderança, amados, ela é levantada, não é para recitar versículo, para falar que decorou a Bíblia, não. É para chamar o povo a um compromisso sincero com Deus, constantemente. Porque todos os dias nós somos assediados pelo mundo, nós somos bombardeados por Satanás, a nos enfraquecermos nessa fé e nessa confiança. Nós vimos aqui o testemunho da irmã, né, que recebeu essa vitória, né? Mas ela recebeu essa vitória, né, debaixo de muita angústia e sofrimento. Por quê? Por quê? Se Deus é um Deus que não mente. Porque os bombardeios do mundo estavam lá disputando espaço com a palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor, ela é única dentro de nós, não tem conflito. O diabo vem e você resgata a palavra. O diabo fala, não vai acontecer, sai no nome de Jesus. Quem falou não mente, não volta atrás, e está escrito, Satanás. Mas o diabo, ele quer fazer isso mesmo. Ele quer que nós aguardemos e que nós sirvamos ao Senhor murmurando, guerreando, lamuriando, enfraquecidos, doentes. É isso o plano dele, óbvio. Porque ele sabe o projeto de Deus. Ele sabe que o projeto de Deus é a glória de Deus se estabelecer na nossa cabeça, para que todos que não crêem no Senhor venham sentir desejo ardente, como está escrito lá em Atos capítulo 2, que todos que viam a beleza da igreja primitiva queriam servir esse Deus maravilhoso. E consequentemente, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias, diz a palavra, aqueles que haveriam de ser salvos. Acrescentava. Fica leve quando nós vivemos Cristo. A pregação da palavra fica leve. Você fala, flui, porque você tem prazer em Deus. Você não tem vergonha do Senhor. Está demorando a promessa? Meu filho, demora mesmo. Deus é assim. Ele não é meu servo, é eu que sirvo a Ele. E a minha carne tem que morrer. Eu não tenho que ter nenhuma reação. Eu tenho que dizer, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Então a carne aqui está gritando, deixa gritar, é para isso mesmo, tem que morrer. Seja crucificada a carne. Em nome de Jesus, eu não tenho que murmurar. Mas quando nós murmuramos, nós passamos para os outros a imagem de um Deus vencido, fracassado, fraco. E por isso é necessário o que Josué fez aqui. Ele chama o povo para raciocinar. Josué convoca o povo para pensar, para refletir. Olha, vocês lembram o que Deus fez por nós? Josué estava aqui já orientando aquele povo, um povo que estava abençoado.
Era um povo acostumado com milagre. O povo que viu o Mar Vermelho abrir. O povo que tinha contos de maravilha, cura extraordinária, vivia no sobrenatural de Deus. Mas o povo foi se envolvendo. Foi se envolvendo, como hoje é assim. Foi se envolvendo com os deuses. Os deuses dos seus pais. O que é os deuses dos seus pais? Que Josué fala aqui, olha, vocês têm que refletir, pensar. Se vocês vão ficar com os deuses lá que os seus pais serviram. Por quê? Porque nós sabemos que essa cultura familiar, ela tende a nos acompanhar. E quando a gente se levanta para falar, fulano, não beba o cálice que seu pai bebeu. Ele era um guerreiro. Ele curava os enfermos do jeito que a Bíblia manda, ele levantava morto, ele era um homem de oração, sua mãe era uma mulher de oração, tem realmente respaldo. Se não tem, deixa de lado, é a palavra de Deus. Não ame ninguém acima de Deus, não coloque ninguém acima de Deus. Larga o que você aprendeu lá e começa de novo aqui. Se eu fosse seguir os padrões da minha família, era uma mulher fracassada, envergonhada, derrotada. Mas graças a Deus que eu tomei a decisão que Josué mandou aquele povo tomar. Escolhe se você fica com os deuses do seu pai. Porque muitas vezes, amados, nós saímos como aquele povo saiu, mas você leva dentro do coração, você está aqui. Você veio para a igreja. Mas você não conseguiu chegar até Cristo. Você chegou até na denominação, na religião você chegou. Aí você não consegue entender por que um levanta e fala que é maravilhoso orar. Porque você não consegue ter prazer. Porque não houve um rompimento com o Deus que você servia. Então não tem como, Deus não pega você pela metade. Ou você se entrega por inteiro, ou não entrega, porque Deus não aceita a minha vida pela metade. Metade lá de Mamon, a metade lá nas trevas. Hoje nós vemos, né, a estratégia de Satanás, hoje, é assim quase que generalizado. Você pergunta por que a pessoa não tem uma vida de oração, por que não tem uma vida de busca. Nossa, estou trabalhando demais. Quem é esse? O Mamon. É o Deus desse século. É engano, é mentira. Muitos não estão trabalhando não, estão enganando a si mesmo. Eles têm tempo sim, mas o tempo é para a internet, é para oba-oba. Mas ele fala que está trabalhando porque é o Mamon. Porque o Mamon está cuidando das coisas da terra, materiais. É dos recursos aqui. Então Josué está convocando o povo para pensar. Veja com quem que vocês vão ficar. Sabe por quê, irmãos, que Josué está fazendo isso aqui? Por que Deus está falando para você que hoje é uma noite que você pode decidir? Porque a família, o homem, para desempenhar o seu papel na família, de sacerdote, um homem para ter força de orar e conquistar milagres para a família, constantemente, que a gente não vê homens dando relatório de milagre que ele conquistou através da oração e do jejum dele. Isso é vergonhoso para nós, para você, porque nós carregamos o nome do grande eu sou, do Todo-Poderoso. Mas Deus, amados, quando Ele manda Josué convocar, é porque um povo dividido é infrutífero. Coração dividido não vai para lugar nenhum, fica estagnado. Josué percebeu que o povo não rompia, não ia para lugar nenhum. Ele manda o povo olhar para dentro de si. O que tem que ser tirado? O que tem que ser tirado? Que Deus é que está aí, dividindo espaço com o Deus Jeová. E muitas vezes você que está, às vezes na igreja há tanto tempo, não tem alegria. Hoje nós vemos, é assustador o tanto de homem, de mulher com depressão dentro da igreja. Endemoniado, possesso de demônio. Possesso. Mas é normal? Uai. Porque a pessoa veio endemoniado. Para poder ser liberto dos demônios. Não é para isso que nós viemos? Dia após dia, nós estamos sendo libertos. Dia após dia, Deus está escavando a nossa terra. Como foi lá no passado. Quando o Senhor levou o povo lá para Canaã, cada cidade de resgate era uma limpeza para o povo chegar mais no total de Deus, na totalidade da bênção. Conosco é do mesmo jeito.
Quanto mais o Senhor arranca o diabo da sua vida e você da cumplicidade com ele, mais você desfruta do sobrenatural com o Senhor. Mais você morre para esse mundo, mais você morre para si. Porque a legalidade de Satanás reinar na vida de alguém é o ego, é a carne. Então se você vive na imposição da sua soberba, não tem como você ficar livre dele. Tem que descer para Deus entrar. Tem que descer. Senão vai ficar de fases, irmão. Já viu os crentes de fases? Tiago explicou isso. O crente de fase é aquele que duvida de Deus. Um dia ele crê, mas Deus é maravilhoso, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aí o negócio não acontece amanhã, nem depois, nem depois. Aí o diabo fala para ele assim: você viu tanto de ano, né, que você está esperando, né? Porque o diabo fala mesmo. E está certo, ele tem que falar. Ele não é nosso inimigo. Ele está certinho, está fazendo o papel dele. E é aí que Deus sabe quem é quem. Quem crê e quem duvida da palavra dele. Aí a pessoa que não tem raiz na palavra. Mas você sabe por que não tem raiz? Porque não tem tempo, né? Está trabalhando demais. Está servindo outro Deus. Você vai buscar conhecimento de um Deus que você não acredita nele? Jamais, né? Você vai dedicar o tempo que você tem na faculdade e vai falar: Senhor, eu não aceito dar mais tempo para a minha faculdade do que para o Senhor. Se Deus não for Senhor sobre a sua vida, você não faz. Você vai falar para Deus: olha, Senhor, eu estou vivendo muito mais para mim mesmo do que para o Senhor. Se você não amar Ele sobre todas as coisas, jamais. Então é no nosso procedimento é que nós vamos nos enfraquecendo. Josué percebeu isso. Ele percebeu, amados, e mandou o povo decidir. Porque a intenção de Deus, quando trouxe você para cá, você pode ter certeza, foi de fazer você conhecê-lo. Porque é aqui que você vem ouvir a palavra de Deus, é aqui que você vem receber a oração, é aqui que tem uma liderança incumbida por Deus para orar e curar o povo e libertar o povo. O Senhor diz que o servo do Senhor, ele foi enviado para expulsar os demônios, curar os enfermos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então é a liderança que tem que ter poder para ministrar. Então você veio para o lugar certo. Agora tem que tomar uma decisão se quiser viver a vida verdadeira do Senhor. E nós, olhando para a palavra do Senhor, eu quero que você abra a sua Bíblia, que é maravilhoso. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio 6 a 9. Nós vemos, amados, aqui a palavra do Senhor. Deus está mostrando que para você, porque Deus chamou a família, Deus constituiu família, tudo que Deus constituiu, que veio do coração de Deus, você não tem como desempenhar sem a parceria com Deus. Se veio dele, você precisa dele para desempenhar seu papel. Tudo que Deus te deu, não tem como você prosseguir sozinho, achando que você é autossuficiente. A família do mesmo jeito. O homem, o plano de Deus com o homem, Deus quer brilhar tanto no homem. Eu ando pelas ruas vendo o que o diabo está fazendo com os homens. E vendo aí essa carnificina que o diabo fez, expondo no espeto do inferno a cabeça dos homens no sinaleiro, toda vergonha, e falando aqui, ó, esfregando na nossa cara, na cara do povo de Deus, com os homens. Isso, homem de Deus, isso é motivo para quem tem o Espírito Santo se dobrar e prostrar e rasgar as vestes diante do Senhor. E falar: Deus, eu não aceito o diabo fazer isso, Pai. Porque o Senhor me constituiu, Senhor. O Senhor me constituiu, foi sacerdote, meu Pai. Não apenas na minha casa, mas nessa terra. O intercessor. Irmãos, você sabe por que muitas vezes você tem dificuldade para desempenhar o seu papel de liderança familiar, de chamar seu filho, de resolver picuinha? É exatamente porque falta essa palavra. Sem a palavra, não tem jeito de ir para lugar nenhum. Como que eu vou me formar num curso que eu não abro um livro para poder ler sobre aquele assunto e vou me formar? Não, irmãos, você fica convencido. Você fica igual o povo de Gadares. A Bíblia diz que quando Jesus foi lá expulsar aquele demônio e arrancou aquela legião de demônio,
O povo não suportou a presença do Senhor. Quando nós rejeitamos a andar, a ser gerado pela palavra, a buscar, a se entregar, tem que entregar. O começo é a entrega. Quando você vem para cá, você pode ter 30 anos, mas se não entregou, você não tem paz, você não tem alegria. Não é mesmo, pastor? Não tem. Porque a religião, o nome Assembleia de Deus não tem nada para te oferecer. Não tem nenhum poder para fazer nada na nossa vida. É ou não é, pastora? Nada. Aqui, amados, é o lugar de nós buscarmos a Cristo e o seu Espírito em nós. Então você que às vezes está há anos, mas é oprimido, é angustiado, não tem paz na sua casa, não tem paciência no trânsito, porque a paciência, ela é gerada, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. Então não tem como o espírito maligno associado ao espírito do homem produzir paciência, porque vem de Deus. Então, sem essa direção aqui de Deuteronômio, que o Senhor falou assim, olha, para vocês que querem me servir, a primeira coisa que vocês têm que fazer, valorizar a minha palavra. Então, dentro da casa de vocês têm que falar da minha palavra para os seus filhos. É isso que nós lemos aqui na palavra. Vocês vão falar, vocês vão ensinar de manhã, quando tiver uma oportunidade de falar um assunto longo, fale algo da palavra de Deus para os seus filhos. Aí na hora do almoço, ore pelas refeições e explica por quê. Já está evangelizando seu filho. E à tarde, do mesmo jeito, e à noite, encontre sempre um motivo para falar da sua fé e enxertar a fé na sua casa. E aí, amados, você sabe o que vai acontecer? O tempo que é dado à televisão para você se encher da palavra de Satanás e saber quantos que o diabo matou, quantos que estrupou, quantos que o mosquito do demônio lá matou, porque não sei quem matou, e morte. Não tem como alguém converter numa casa desse jeito. Aí vira tudo religioso. Você sabe o que é o religioso? É o que vem, ouve, lembra dos fariseus? Aí a gente vem para a igreja, né, pastor? E dá glória a Deus, aleluia, tudo é lindo. Chega em casa, corre tudo para a televisão, vê cena de prostituição, de homossexualismo, de baixaria, e vê todo ninho de demônio, e come. E quer servir a Deus? Não tem como. É o que você come que vai definir quem você é. Então, se eu começo a falar, Deus, eu não quero isso para mim. Eu te aceitei. Hoje você pode fazer isso. A mulher desempenhar o seu papel em casa sem se sentir diminuída. Ter prazer de ser dona de casa e mãe, porque as mulheres que estão secularizadas aí estão com complexo. Nossa, eu tenho que cuidar, os filhos tudo perdido. Não, mas eu tenho que realizar meu sonho, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer isso para minha filha, então você não podia ter gerado filho. Não. Quem foi que mandou você gerar filho? Você tinha plano de satisfazer seu ego, o seu ego. O amor de mãe é amor referencial na Bíblia, de morte do eu. Tem que morrer o eu, senão não é mãe. Como que eu vou cuidar de uma vida que depende completamente de mim, cuidando e preocupada com os meus sonhos? Aí o resultado é o que nós estamos tendo aí, né? Agora diz que saiu uma pesquisa que lá no CEPAG 65% é filho de crente, de obreiro e de pastor, os criminosos que estão lá. E isso, irmãos, é a realidade que nós temos vivido nas ruas. Eu chamo esses drogados para conversar com eles no vidro do carro. A hora que eu começo a falar de... Sou desviado, dona. Sou desviada, irmã. Você ora para mim voltar. Quando nós geramos pessoas sem exortação, com o espírito de fraqueza, sem a oração, só na religião, não tem como Deus operar, porque Deus não trabalha para a glória do diabo. Deus trabalha quando você vai dar toda honra e toda glória para Ele. E quando nós damos toda honra e toda glória para Deus, irmãos, você começa a se compadecer dos seus vizinhos. Você começa a se compadecer daquele parente que não tem o Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus entrou dentro de você. Não é assim, pastor? O amor entrou, não tem jeito nunca mais de você ser o mesmo. Então nós vemos que há um princípio quando você decide. Primeiro Josué nos chama nesta noite, o Espírito Santo, por meio dessa palavra, está falando para nós, vamos decidir hoje.
Porque o homem só pode assumir o papel de um líder familiar, que não foge do diálogo, que rompe com o espírito da covardia, que não gosta de conversar, porque o demônio da covardia está revirando dentro dele, disparando o coração dele o tempo todo, oprimindo, angustiando, para não viver a essência de Deus, que é a palavra, que é o amor. Irmãos, quando nós decidimos, aí nós temos um caminho, nós nos tornamos fortes para fazer o que está escrito, que é o quê? O Senhor diz que nós deveríamos colocar na nossa casa, colocar versículos nos umbrais das portas, né? Mas, no entanto, nós não temos essa prática. Não temos. Muitos se envergonham de pôr versículo na parede, né? Um dia eu perguntei a um pintor, se ele era muito solicitado, que eu queria que ele pintasse uma tela muito bonita com os versículos da palavra. Ele, nossa, ninguém nunca me pediu isso. E vende para crente, vende. E um pintor mesmo assim, sabe? Uma coisa linda o trabalho dele. E ele falou, nossa, deve ser muito difícil. Nunca fiz nada assim. Nunca fiz. Irmãos, é a ordem da palavra. Por que Deus mandou a gente esparramar os versículos na nossa casa? Para olhar o tempo todo e alimentar a nossa fé. Alimentar, eu estou ouvindo ali, está escrito ali, eu posso todas as coisas. Nisso nós somos mais do que vencedores. Aí como que eu, ingerindo uma palavra contrária a essa, eu vou ter força de enfrentar o mal dentro da minha casa? Não tem como. Porque dentro da nossa casa é como foi cantado, né? Nós somos nós mesmos, né? Então, se é irado, sai gritando e xinga, né? Porque quando é perto dos outros, pelo menos você disfarça, né? Não é verdade? Então, se é lá fora, você disfarça, porque o fulano te conhece. Mas dentro de casa não tem como. Então, se você não tem o espírito da paz, se o príncipe da paz não estiver ali para você, eu não estou preparado para resolver esse problema. Senhor, eu vou orar, vou jejuar. Eu e o Senhor, eu quero sabedoria. Porque o Espírito Santo nos dá essa humildade para nos fazer entender que nós não somos capazes. A outra necessidade que o Senhor nos apresenta na palavra de Deus para a família, eu quero que você abra a sua Bíblia, que é maravilhoso, em Isaías 51, versículo de número 3, que é algo fundamental para a família e para a nossa fé. Esse versículo que nós vamos ler. Fundamental. Não tem como, de maneira nenhuma, nós servirmos a Deus, sermos liderança na nossa família ou na sociedade, se nós não tivermos, primeiro, a decisão de servir a Deus, como diz a palavra aqui. A decisão. E em segundo lugar, nós realmente assumirmos essa direção que é a palavra. E em terceiro, é nós olharmos para a palavra de Deus. Você vai colocar, irmão? É Isaías 51, versículo de número 3. Ou melhor, 2. 2 e 3. 2 e 3. Olha que grandeza, irmão, a outra necessidade. Olhai, vamos ler toda, a igreja inteira. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem olhar para Abraão, por que olhar para Abraão? Podia falar, olhar para Deus, olhar para... Não, olhar para Abraão. Por que Deus, o Senhor, mandou nós, homens e mulheres, olharmos para Abraão? Porque Abraão foi um exemplo de espera e um exemplo de fidelidade de fé. E quando nós falamos de Abraão, nós não falamos de fé teórica. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que Abraão mostrou a sua fé pelas suas obras. Que é isso que Deus procura em nós. Não é eu ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. É eu chegar, o doente está lá e eu, em nome de Jesus, sai. E ele levantar. É isso que Deus quer. Porque a minha obra vai falar quem sou eu. Em quem eu creio. Então, olhai para Abraão, vosso pai. Por que eu vou olhar para Abraão? Porque se eu olho para Abraão, amados, eu vou ter a imagem de um Deus de milagre, de um Deus que pegou um homem incapaz,
Um homem que não tinha o caráter transformado. E conduziu esse homem embaixo de uma comunhão, numa dispensação, que o Espírito Santo não era dado para morar dentro do ser humano. E ele foi aperfeiçoado pela fé. Ele foi aperfeiçoado. Quando ele foi aperfeiçoado, quando ele chegou na perfeição da fé, aí a bênção chegou, que foi Isaac. E por que eu vou olhar para Sara? Você que é mulher, nós. O Senhor está falando para os homens. Olhai para Abraão. Olha para ele. Olha a postura que ele assumiu diante de Deus. Quando Deus disse faz, vai. O que é o vai? Rompe com tudo. Porque o problema de hoje é o apego. O problema de hoje é o apego. Não é o amor, porque se fosse o amor era maravilhoso. Porque quem tem apego não tem amor, tem idolatria. Porque o amor, ele libera a pessoa, ele abençoa, ele prepara a pessoa e envia. O apego não. Você já viu mãe apegada? Mãe apegada, pai apegado em filho, não disciplina filho. Ai, meu filho, por favor, não faz. Não, meu filho, por favor, né? Aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí começa a gritar. Porque a omissão é um espírito associado à carne, um espírito maligno. Aí começa a dar ansiedade. Toda pessoa omissa é ansiosa. Porque a consciência está registrando que o que deveria ser feito não está sendo feito. Há uma instabilidade na alma. Porque quando você cumpre o seu papel, quando você cumpre, por exemplo, o homem é o provedor da casa. Acho que não tem nada que desestrutura os homens, né? Igual o desemprego, não é verdade? Eu já acompanhei campanhas e campanhas por famílias inteiras, família. Eu já percebi que o homem parece que desmorona, vai lá pro pó. Quando o assunto, quando tem caráter, lógico, né? Quando tem esse caráter. Porque quando é fragilizado, por quê? Porque a sociedade está aí criando homens para ser gigolô, para ser fraco, para não romper profissionalmente. E por que isso acontece, irmão? A ausência da palavra do Senhor. Olhar para Abraão é olhar para um homem que obedeceu, rompeu com a família. Não era por problema, não. Porque hoje a gente vê as pessoas romper porque está sendo perseguido, porque está magoado, porque fulano quer matar. Então eu vou romper, porque eu não quero mais. Nós estamos falando, irmãos, de um padrão de vida que o Senhor nos deu. E que em Cristo nós somos capacitados por Ele a viver plenamente a vida de Deus na terra, aleluia. Deus não está mandando você fazer nada que você não pode fazer. Nada, nada, nada. Você sabe por que fica tudo tão longe de você? Porque você não tem sede de Deus. Porque se você falar, Deus, eu estou aqui, eu creio no Senhor, Pai. Eu não aceito viver uma vida de qualquer maneira, porque eu manifestei a minha fé. Senhor, por favor, me ajuda em nome de Jesus. Me tira dessa situação. Eu vou orar 3 vezes por dia, como Daniel orou, para que essa situação seja transformada. Você acha que Deus não vai fazer? Óbvio que Ele vai fazer. E vai fazer rápido. E se o assunto é o relacionamento do homem com Deus, mais rápido ainda Deus vai fazer. Porque Deus quer brilhar na vida do homem. O homem é a imagem de Deus. Deus quer que o homem seja forte, para que a mulher sinta segurança nele e tenha orgulho dele. Isso está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia comparou o casamento do homem com a mulher com o casamento de Cristo com a igreja. Porque o que é o sentimento da igreja com Cristo? Aleluia, meu Deus, obrigado. Não é assim o tempo todo. É esse, o sentimento da esposa com o marido. É olhar e ter orgulho e sentir honra e não vergonha. E não vergonha. E o homem é restaurado, é curado cada vez que ele vê alguém se orgulhar dele. Porque toda pessoa é curada quando alguém se orgulha de você, não é verdade, irmã? Louva a Deus pela sua vida. Quando você olha e você sacrificou, você deu seu sangue, mas você fez o que tinha que ser feito. A paz reina, porque não pode ser diferente. Missão cumprida, a consequência é a paz que reina na nossa vida. E por que as mulheres devem olhar para Sara? Sara abriu mão de tudo para acompanhar um homem
que disse, nós vamos, mas não tem endereço, não sei para onde, mas nós vamos. Por que que a mulher, ela tem que nascer de novo, ela tem que ser da fé, para ela entender o que eu estou falando? Porque a mulher carnal, ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é copiar uma mulher, que o marido dela chegou e falou, meu bem, conheci um Deus, é um Deus diferente, sabe? Num lugar que todo Deus era imagem, não tinha Deus invisível. Ninguém sabia notícia desse Deus. Abraão foi ter contato com quem sabia notícia desse Deus lá na frente, quando ele encontrou um sacerdote chamado Melquisedeque, que cria no mesmo Deus verdadeiro. Aleluia. Irmãos, na realidade, quando o Senhor fala para nós, olhai para sua mãe Sara, de onde você foi tirada. Olha para a vida dela. Ela teve um momento de incredulidade dela lá na frente, mas olha a atitude dela do começo até onde ela foi. E você vai ver a disposição de uma companheira que não atrapalhou o ministério de um homem de Deus. Que não falou, não, você vai e eu fico. Por quê? Porque a mulher sem fé, porque a mulher incrédula, porque a mulher materialista, porque a mulher que é só a casa, que é só o carro, que é a minha profissão, ela não vai para lugar nenhum, não. Ela vai ficar na terra mesmo, porque a fé dela é pagã, é egípcia. Não é a fé sobrenatural, que capacita o homem e a mulher a abrir mão de tudo. De tudo. Que é a mulher apegada. E o Senhor, irmãos, Ele quer uma família assim, para ser referência nessa terra. Ele quer uma família assim. Olha, eu me recordo quando um dia o Senhor falou para mim que eu estava pregando sobre cura, e orando para o povo da empresa que eu trabalhava. Não sei se eu já compartilhei esse testemunho aqui. E aí eu estava sendo grandemente perseguida, e era jejum, oração, e palavra, jejum, oração e palavra, e o diabo afrontando todo dia, Satanás, se precisar eu vou pagar para trabalhar aqui, mas quem vai sair daqui é você, eu não arredo o pé, em nome de Jesus, você vai sair dessa empresa, você vai largar esse povo, demônio, em nome de Jesus. O diabo segurou meu pagamento 6 meses, para ver se eu pedia conta. E eu buscando, e Deus fazendo milagre. E o Senhor não arreda o pé. Só se o Senhor quiser me tirar. Mas o diabo tem que vomitar esse povo. E era tudo, irmãos. Só espírita, palestrante da igreja católica, só liderança, sabe? Era tudo selecionado mesmo. E aquela perseguição. Quando é um dia, eu nunca tinha tido plano de saúde. O Espírito Santo falou assim, olha, o povo eu não chacoalhei. Por quê? Porque você está orando, eu estou curando. Mas quando eles vão assentar nas suas costas, eles falam, é muito fácil ela falar de cura divina. Ela também tem o plano de saúde que a gente tem aqui. Quem garante que é desse jeito que ela fala? Você cancela o plano de saúde. E eu vou mostrar para você o que eu vou fazer nessa empresa. Olha que maravilha, irmãos. E olha a sabedoria do Senhor. Eu falei, mas é mesmo, o senhor tem razão. Como é que eles vão acreditar, pastor? Que eu não estou desfrutando desse plano? Falei, é verdade, já está certinho. Vou cancelar o plano. E eu quero ver esse capeta cair por terra, sabe? Irmãos, a hora que eu cancelei o plano, virou igual caixa de moribundo em cima de mim. Você é louca? Falei, não, minha filha, eu sou de fé. Eu te falei que eu não dependo desse plano. Eu nunca tive plano. O meu plano chama-se Jesus Cristo. Isaías 53. Esse plano aqui que eu tenho. Eu jogo na cara do diabo cada vez que ele me ataca. E ele volta para o inferno. Você não pensa que eu não sou atacada, não. Mas ele se rende diante dessa palavra. Ah, mas irmãos, converteu uma meia dúzia. Olha para você ver. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu viver. Né? Letra, papel, aceita tudo, vento, você pode falar, não tem. Mas a hora que você materializa a fé, vivendo as escrituras, a coisa acontece. E eu ficava, Deus, eu estou pregando, eu amo esse povo quer me matar, mas eu amo. O que está acontecendo? O Senhor falou, cancela o plano de saúde. Eles vão ver a sua fé. Irmãos, e Deus fez coisas grandes. Quando eu cancelei o plano, Deus começou pelo médico que eu decidi levar meus filhos, porque meus filhos tinham um sonho de conhecer o hospital, sabe? Um sonho. Sabe? Minha filha está ali, eu conto para todo mundo onde eu vou, que a minha filha tinha um sonho. Tá? Ela teve um momento do diabo atacar minha filha, e ela falava, mãe, eu não aguento mais, porque minhas colegas tudo vai no médico, agora aqui tudo Jesus cura, sabe?
os meninos. Lá em casa, tudo Jesus cura. As minhas amigas, meus amigos, meus filhos, tudo falavam. Mãe, olha, a mãe dos meus amigos dói a unha, escorre para o médico. Falei, mostra para eles quem é a fé. O Deus que nós temos aqui na nossa casa. Não, mas eu quero ir no hospital. Falei, então vai ser agora. Sabe o que eu fiz, irmão? Deus começou a obra no médico. Eu falei, olha, então nós vamos reunir os 3 e vamos lá no hospital conhecer o médico, conhecer o hospital, saber como é que funciona. E quando eu cheguei e contei o meu testemunho para o médico, aí ele falou, mas o que foi, mãe? Eu falei, não foi nada. Gente, graças a Deus, o Senhor Jesus nos deu uma saúde sobrenatural. É vigor, é o sangue de Jesus correndo na nossa veia o tempo todo. O diabo vem, ele traz mesmo, não tem como, mas ele bate em retirada. Mas os meus filhos têm um sonho de conhecer o Senhor. Hoje eu trouxe, porque eu vou cancelar o plano de saúde que Deus mandou. Ele ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado, que ele falou, minha filha, ainda existe mulher desse jeito? Não, eu pensava que tinha acabado. Porque eu sou da roça, do interior, onde mulher tinha uma segurança, que o marido falava qualquer coisa, ela, não, meu velho, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Então, ainda existe mulher com essa segurança. Eu falei, existe, para a glória e a honra do nome do Senhor. Amados, o Senhor quer fazer isso no seu cotidiano. No seu cotidiano. Os seus filhos têm que ser gerados num ambiente de fé e não de religião. E não de saber que eu vou para a igreja, mas a igreja não está dentro da minha casa. O Espírito não tem liberdade onde eu estou. E o Senhor, Ele quer uma vida de reino, para que a nossa família, para que a mulher, o homem, os filhos, o tio, a tia, seja tudo influenciado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o que Deus está pedindo para nós, irmãos, é para ser o nosso Deus. É pouquinho, não é? É para Ele ser o nosso Deus. Oh, aleluia! Um Deus que nós não somos dignos, não merecemos andar com Ele nem um minuto na terra. Ele se propõe a ser o nosso Deus e nos dá uma direção. Como é que nós conseguimos tê-lo como nosso Deus? Porque falar que Ele é o nosso Deus é muito fácil. É fácil demais. Agora vamos viver isso. E é possível se você se decidir a servi-lo. Porque quando você decide trabalhar, você não sai, não fica o dia inteiro, não aguenta humilhação, não passa o que passar, porque você decidiu. Com Deus é do mesmo jeito. Se você decidir, a força da decisão vai trazer você para dentro da palavra de Deus. Vai levar você a dobrar o seu joelho. E vai levar você a experimentar do poder desse Deus maravilhoso. Que tudo. Aí você vai entender por que o Senhor falou que tudo é possível ao que crê. Tudo, irmãos. Tudo. Não tem nada. Você está triste, acabrunhado? É a falta de Deus, meu querido. Porque Ele é a alegria. Não tem outro que se revelou como força, como vigor dentro de nós. Só Ele. Então não tem como. Não adianta você pensar que o espírito do homem, só de ouvir, não, aí resolve. Não. Fala para Deus, Senhor, eu quero, Pai, me ajuda. Arranca essa carnalidade, essa incredulidade que me impede de crer no Senhor. Pai, eu quero influenciar meus filhos a uma fé viva. Você que é mulher, larga de ser incrédula, minha amada. Larga de ser ansiosa. Age como tem que agir. Vá para a palavra de Deus. O tempo que você está à toa, o tempo que você está conversando fiado, dobra seu joelho. Fala com o Senhor, seu Deus. Fala, Deus, transforma-me a imagem de Cristo, Senhor. Eu quero ser uma mulher de paz, uma mulher segura. Uma mulher que anda debaixo da palavra do Senhor e não duvida que o que prometeu é fiel para cumprir. Porque, amados, o que mais nós vemos é gente desse jeito. Irmã, ora por mim, porque Deus prometeu. E eu falo, mas por quê? Você está duvidando? Você acha que não vai acontecer? Uai, eu não estou te entendendo, minha filha. Foi Deus mesmo que falou com você? Porque se foi, você pode ficar tranquila. Tranquila sim, continua de joelho dobrado, continua de jejuando, continua ministrando aos corações do cansado, do abatido. Diga para ele que Deus quer levantar o fraco e dizer para ele, eu sou forte. Porque Deus não tolera fraqueza, Deus abomina a fraqueza. A fraqueza não faz parte do reino de Deus, amados. Não faz parte.
Por isso que eu digo para você, se você está desanimado, desmotivado, é porque você, não é Deus. Porque as pessoas hoje estão pregando assim, irmã, mas Deus te ama. O homem, quem diz que não ama? E o que resolve Deus te amar se você não amar Ele? Vai resolver? Nada, nada, nada. Ele vai continuar te amando do mesmo jeitinho. E você indiferente, como muitas vezes Israel ficou diferente. E o Senhor amando todos os dias. Resolveu? Nada. Foi envergonhado várias vezes, não resolveu. Mas o Senhor, irmãos, quando Ele diz, olhai para Abraão e para Sara, observa bem o curso da fé daquele homem, que quando ele teve que manifestar a fé dele, ele não fez de palavra, ele pegou o filho e entregou ao Senhor. E nós estamos debaixo de uma geração como Israel viveu, sacrificando seus filhos aos deuses deste século. Sacrificando. Os filhos são criados pelos desenhos satânicos, pelos desenhos de pacto, que aliança a vida das crianças. São programas tão diabólicos, que há pouco tempo eu fui pregar numa igreja, tinha uma fila de mães com crianças possessas. Criança igual meus netinhos. Criança, que Deus confiou a elas. Que Deus confiou para fazer o que nós lemos aqui. Falar da palavra de Deus, contar a história de Deus, falar que Deus é poderoso, falar que Deus faz. E viver essa realidade dentro de casa. Porque eu falo, mas na minha casa não acontece, então não resolve nada. Não adianta nada. O meu netinho que está ali com a minha filha, eu achei bonitinho, que ele teve uma dor de ouvido recentemente, né? E como é ensinado a orar, e orar até receber. Porque o religioso é assim, irmão. Não, já orei, Deus não fez, né? Então larga para lá. Por quê? Porque não tem comunhão. O que tem comunhão não se enfada de Deus, não cansa. Olha, eu orei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. Não interessa, eu vou repreender esse mal e ele vai ter que me obedecer, porque está escrito. E aí o meu genro ligava, mas a minha filha, e ele falava, vovó, eu estou ligando para você olhar para o meu ouvidinho que está doendo de novo. E nós oramos até que Deus fez. Olha que grandeza. Agora, se Deus não faz, a criança vai crer? Uai, orou a vida toda, não resolveu nada. Mas que Deus é esse? Irmãos, vamos ter esse zelo do Senhor. Porque quando Josué mandou o povo tomar uma decisão, pensar bem nos deuses que tinha carregado, que estava carregando, e escolher, mas ele decidiu, olha, eu já decidi, eu vou servir o Deus de Israel. Para nós finalizarmos essa palavra maravilhosa do Senhor, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Jeremias 29, 13 e 14. E serei achado de vós. Para pensar. Deus já te achou. Deus já te achou. O dia que você creu, Ele pegou e tirou você de lá e abriu seu coração para você entrar dentro da casa de Deus. Agora Deus espera que você se entregue a Ele e busque a Ele. Até porque não tem como você conhecê-lo se você não buscar. Perseguir a busca com intensidade. E você que é homem, eu quero dizer para você, se você começar com 30 minutos por dia, eu te desafio. Nós estamos com um grande testemunho no nosso meio, de um amigo do meu genro, que eu desafiei ele a começar com 30 minutos. Falei, meu filho, você sabe que dia que você vai ser cabeça dentro da sua casa e deixar de ser cauda, um homem envergonhado? Quando você assumir a fé, assuma o seu Deus dentro da sua casa. Conte para Deus as suas deficiências. Faça uma lista do que você precisa do Senhor, como homem. Fala, Deus, transforma a minha personalidade, o meu caráter. Nós já temos testemunho com 1 mês de busca. Olha esse Deus poderoso, misericordioso e justo, que não nega ninguém que lhe pede. Ele diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Se você ainda está nessa situação, é porque você não pediu. Você não tem alegria de falar, Deus, eu preciso. Ou então te falta humildade para falar, eu não aceito viver desse jeito. Não é assim que está escrito, Senhor. A minha identidade está relatada dentro da tua palavra. Eu quero, Pai, eu quero te encontrar. O que Deus falou? Você vai me achar, você vai me procurar e eu vou me revelar para você. É isso que Deus está falando. Eu vou me revelar.
E quando você começar a orar, eu desafio você a falar para o Senhor: me dá o teu espírito. Me dá o teu espírito, eu nunca mais serei o mesmo. Me dá o teu espírito. Porque Pedro estava aquele homem covarde, aquele homem que negou Jesus, aquele homem choroso, escondido. Mas a hora que ele recebeu o Espírito Santo, o espírito de covardia e de omissão saiu. Que quando ele foi interrogado acerca daquele povo, ele foi o primeiro a se colocar à frente para dar a resposta. É assim que o Espírito Santo faz. É assim quando ele se move dentro de nós. E eu quero te convidar para levantar, para nós orarmos ao Senhor. Eu quero deixar essa última palavra do Senhor para você. Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra uma sequência de instruções que somente uma família unida pode fazer. Que é o quê? Ensinar os filhos o caminho do Senhor. Um casal dividido não é apto, de maneira nenhuma, para criar seus filhos. Porque a mulher fala uma coisa e o homem fala outra. A mulher fala: vamos orar, o homem não ora, vai ver televisão. Aí o homem vai ver televisão, se envolve na pornografia. Se envolvendo na pornografia, ele arrasa o casamento. Nós temos inúmeros casos no nosso meio. De problema seríssimo no casamento. De impotência sexual, de tudo que você pensar. Proveniente, sabe do quê? Da pornografia na mente da pessoa. Satanás sentado no trono da mente. A mente é escravizada. E nós vemos aqui, amados, que o projeto de Deus, de querer santificar. Você sabe o que é que Deus está convidando hoje você para a palavra? Porque só somos santos se a palavra de Deus estiver em nós e nós estivermos na palavra. A palavra diz: se nós estivermos na palavra e a palavra em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito.